Fala, meu povo, tudo bem? Joel de volta na área. Eu não vou usar mais meu nome, não. Vou usar só Jojo mesmo. Eu não gosto muito do apelido, mas eu vou começar a utilizar ele. É mais fácil pra mim do que ficar falando meu sobrenome. Backchat parece que tá xingando o público já. Chegando no final do ano ainda, pessoal, a gente começa a ficar um pouco mais cansado, né? Apesar de estar um pouco mais cansado, começando a me preparar aí, vou começar a fazer uma MBA agora, então me preparar melhor aí para os desafios de 2023. Falando um pouquinho de educação, com a gente hoje está aqui o José Messias da Cubus. José, seja muito bem-vindo e, por favor, se apresente para nós. Bom, meu nome é José Messias Júnior, mas todo mundo me chama de Juninho, então pode me chamar assim também. Sou professor e diretor aqui na Cubus Academy, um dos fundadores da empresa também. Basicamente, somos uma escola de tecnologia, principalmente para quem quer começar na área. Sensacional, cara. Eu já tinha ouvido falar um pouco da Cubus através da minha esposa, que já fez uns trabalhos com vocês, a Alissa Cavalcante, do TechLee. Ela sempre me falou muito bem dos cursos, dos materiais que eles trabalharam aí com vocês. Que bom, cara. Que bom receber vocês aqui hoje. Bacana. Obrigado você pelo convite. E repostei essa semana um conteúdo da Alissa bem bacana, o conteúdo que ela cria lá no Instagram, né, no TechLee. Uma diferenciação, né, de Git e GitLab. Tem muita gente que está começando a achar que é a mesma coisa, né? E não é. Então, ela tá de parabéns também pelos conteúdos, bem bacana. Show de bola. José, cara, assim, eu queria que você falasse um pouco mais do que é a Cubus, cara, como é que começou e tal, porque eu acho que muita gente, talvez, que escute aqui o Orange, talvez não tenha ouvido falar da Cubus, e, cara, a história da Cubus aí é bem bacana. Boa, vamos lá. A história se mistura muito com a minha, na verdade, né? Eu tenho 31 anos, e aos 13 eu estudei num colégio que tinha robótica, gostei muito de robótica, participava de competição, feira de ciências e tal, adorava a área, mas no ensino superior eu tentei encontrar um curso que me ensinasse mais disso e fiquei assim completamente frustrado, tá? Um misto de escolhi o curso errado com o mercado também que era muito distante do que a academia ensinava. Resumindo, só fui aprender realmente quando eu fiz o intercâmbio na Espanha de 6 meses, voltei pro Brasil e voltei já com a cabeça de empreender. E aí, tem uns 10 anos agora quase, foi em 2013, vai fazer 10 anos, a gente fundou uma empresa chamada Cubus Tecnologia, aqui em Salvador, Bahia. E essa empresa, nosso objetivo era criar vários negócios, éramos 3 jovens, né, 20 e poucos anos, querendo, enfim, tirar a startup do papel e tal, só que tudo de uma vez, né? E aí, a gente percebeu que não ia dar certo, era necessário um pouco de foco, e para isso a gente focou primeiro em ter uma estrutura de dia a dia bem montada, né? O que acontecia é que a gente era muito procurado por pessoas que queriam fazer aplicativo, né? Foi naquela época que todo mundo achava que aplicativo era um novo site, que todo mundo tinha que ter um aplicativo. Então, surgia muito mais dinheiro de curto prazo do que a gente imaginava. Então, a gente acabou focando em ter uma desenvolvedora de software, que é a Cubus Tecnologia. E na Cubus Tecnologia, para crescer, a gente acabou, quase que por acidente, criando muitos programas de formação internos, porque era a forma mais rápida e eficiente de você achar bons profissionais. Então, a gente ia nas universidades, conhecia quem queria aprender, convidava para a empresa e a galera aprendia com a gente e muitos ensinavam pra gente também, né? Sempre uma troca de conhecimento. E a gente acabou ficando muito bom nisso, em ter programas de formação dentro da própria desenvolvedora de software que funcionavam super bem. E aí, anos depois, só lá em 2020, né? Então, vários anos depois, a gente decidiu transformar isso num negócio de fato, que é a Cubus Academy, que é uma escola de tecnologia, né? Então, a gente ensina principalmente desenvolvimento de software, mas também UX, UI design, produto e tudo mais. Show de bola, cara. Legal. Eu me lembro bem dessa época aí. Imagino que você, a descrição da época, eu imagino que você esteja falando de 2010, 2012, aí nessa área, né? Que realmente tudo era site, né? Com todo aplicativo, era uma ideia que toda empresa tinha que ter um site e um aplicativo. Cara, legal que vocês têm essa trajetória e tudo. Então, vocês viram o mercado mudar aí bastante coisa, né? E hoje, o foco da Cubo ficou só nessa parte de ensino? Ainda vocês têm desenvolvimento? Como é que funciona? Viraram 2 empresas, né? No final das contas. Então, a Software House, a desenvolvedora de software, continua existindo, tem uma operação à parte. Eu que me dedico exclusivamente à escola, né? Então, hoje eu sou o CEO da Cubus Academy, Estou 100% focado no empreendimento que é a escola. Mas a Cubus Tecnologia continua existindo. E, para me entender, assim, porque eu acho que a questão do ensino tem que ter uma certa identificação e tal, assim. Você sempre teve isso com você, de gostar de ensinar e tal? Ou isso foi uma coisa que surgiu com a Cubus? Sempre existiu, na verdade. Quando eu fiz 18 anos, o meu primeiro emprego, vamos chamar assim, foi ser professor de robótica na escola que eu estudei. Caramba! E aí, num belo dia, a professora de matemática que dava aula no colégio faltou, e a diretora lembrava que eu era um bom estudante de matemática, eu sempre gostei, e aí me chamou, você não quer só substituir ela aqui nessa aula rapidinho e tal? Aí eu, bacana, né? 8ª série, falei, acho que aí dá pra encarar. Eu já dava aula particular bastante, né? E aí peguei essas 2 aulas aí de reposição, adorei. Aí não parei mais. Desde então, desde os 8 anos, eu dou aula. Dei aula particular, como eu falei, dei aula de robótica, dei aula de matemática, de física, dei aula em cursinho, tive meu próprio cursinho também,
Durante bons anos aí de começo de Cubus Tecnologia, eu tinha também um outro negócio à parte, que era um cursinho pré-vestibular. Chegou um momento, inclusive, que eu coloquei as duas empresas no mesmo prédio, uma no segundo andar e no terceiro. Então, tava lá na Cubus Tecnologia, codando, e aí dava horário da aula, eu pegava o elevador, subia, dava uma aula, descia, voltava pra Cubus, codava, eram 2 empregos no mesmo prédio. Foi bem bacana o período, assim, muito trabalho, mas lembro com carinho. E assim, eu também já teve, nem nada perto que você, mas eu já dei aula no Senai, já dei aula de preparatório para concurso público, né? Eu não sou formado em Direito, sou formado em Tecnologia, mas eu dava muita aula de Direito Administrativo e Constitucional para concurso público, né? Eu já passei em algumas provas e tal. E aí eu quero te perguntar, para mim, você trabalhar com esses nichos diferentes impacta diretamente no como você dá aula, né? Como você direciona a sua aula nesse sentido. Pra ti, o que você pensou na Cubus? Essa experiência também ajudou a tu formatar alguma coisa que hoje é a Cubus? Opa, com certeza absoluta, assim. Eu diria, inclusive, que o que fez a Cubus Academy dar tanto certo foi justamente a experiência que eu já tinha como professor. Porque, bom, programação é uma coisa bem específica, né? E a depender do que você vai ensinar, acho que muda a forma como você tem que ensinar. Uma coisa que me angustiava quando eu dava aula, principalmente para turmas grandes, era o seguinte: você entrava na sala de aula e você, como professor, vai entender. Você sabe se você vai dar uma aula num ritmo bom, acelerado, dinâmico, que quem gosta, tem facilidade, vai adorar, mas quem tem dificuldade, a galera que anota, pausa e pergunta e troca 20 canetas ali coloridas, vai se perder. E aí vai dizer, esse professor é muito rápido. Aí você pode fazer o contrário também, dar uma aula bem pausada, anotando tudo no quadro, com calma, e aí essa galera que tem mais dificuldade vai adorar, mas a galera que tem facilidade vai dormir. E seja pelo motivo que for, em algum momento, alguém vai se perder, e na aula presencial síncrona, né, você não tem como voltar atrás, já era, você se perdeu, se perdeu. Então, quem nunca esteve lá numa matéria na faculdade, sem saber nem mais o que está acontecendo na matéria, mas tem que estar lá porque o curso é assim, síncrono, todo dia. Em compensação, tem coisas da aula gravada, que seria o contraponto disso, que são melhores e piores, né? Então, o bom da aula gravada é que você vai no seu ritmo. Então, você tá com dificuldade, você pausa, anota, vê de novo, ou tá com facilidade, acelera, bota o vídeo lá em 2x e vai embora. Mas uma coisa muito ruim da aula gravada é quando você empaca, né? Porque você não entendeu, viu de novo, não entendeu, beleza, não tá conseguindo ir para código, isso é potencializado, né? Quem nunca viu lá um vídeo, você faz o código igual do professor, o professor roda o seu não. Você vai fazer o quê? Vai perguntar para quem, né? Então, pontos positivos e negativos. O que a gente fez na Cubus Academy foi tentar juntar essas duas metodologias para explorar os pontos positivos e mitigar os negativos. Então, o que a gente faz? A gente forma turmas, então forma grupo de alunos, porque assim como na faculdade, o fato da galera estar toda junta, com o mesmo objetivo, no mesmo ritmo, faz elas se ajudarem muito. Então, o curso é síncrono, mas cada aula é assíncrona. Então, a aula ao vivo, ela tem 15 minutos assim de abertura, é quase que mais para bater papo e resenha mesmo, do que aula de fato. O professor tira algumas dúvidas do dia anterior, mas é pouca coisa. E aí o professor libera para cada estudante ver o conteúdo daquela aula daquele dia na própria plataforma, e aí cada um vê no seu ritmo, né? Quem quiser acelerar, acelera, quem quiser pausar e anotar, pausa. Só que se qualquer pessoa tiver dúvida, ela consegue pausar o vídeo e acionar o professor para tirar dúvida. Então, não é que a gente faz isso para economizar e com o professor e tudo mais. Não, o professor que poderia estar dando aula ao vivo, ele está lá à disposição. Ele só não dá aula ao vivo porque a gente não acha que assim é a melhor forma para as pessoas aprenderem. Então, cada aluno vai assistindo os vídeos no seu ritmo e se quiser acionar, o professor aciona. Isso é metade da aula, tá? Que é a parte teórica da aula. A segunda metade da aula é uma parte prática, em que os alunos têm que fazer atividades. E aí é nessa hora que eu uso uma experiência de um outro cursinho que eu tive, que eu tinha sempre turmas muito pequenas, de no máximo 8 estudantes. Então eu dava aula teórica para todo mundo, mas na parte de fazer, por serem 8 estudantes, eu conseguia sozinho acompanhar todo mundo. Então eu ia passando de mesa em mesa, porque na hora que o cara tá fazendo a parte prática, ele não quer só saber como é o certo ou como eu faria. Ele quer saber por que o dele tá errado, né? Quem nunca tá, entendi aí como é que faz, mas o que eu fiz errado aqui no meu código? Então por isso, nessa parte da aula, a gente tem, além do professor, vários monitores, que são desenvolvedores que trabalham no mercado de trabalho normal durante o dia e à noite, fazem um fila pra gente, né? Que são monitores da Cubus Academy. E eles conseguem dar o suporte 1 a 1 com o estudante. Então é como se fosse uma micro aula particular ali, que é a melhor aula que tem, né? Aula particular, um professor pra você, pra tirar dúvidas. E essa metodologia tem funcionado super bem. Sensacional. E tu até hoje tá produzindo conteúdo junto? Sim, ainda produzo menos do que no começo, naturalmente, porque tem outras obrigações, mas ainda produzo. Eu vou te falar, eu acho que assim, produzi pouco conteúdo de aula online, de maneira profissional para empresas, mas eu criei esse canal para demonstrar que eu sabia, porque eu era muito autodidata e curioso, assim. Então, 2010, 2008, por aí, eu já tava,
sei lá, 5, 6 anos aí na área. Gostava muito, cara, de estudar coisas aleatórias. Então, pô, o pessoal fala de realidade aumentada de, sei lá, 2018, 2019 pra cá, que você vê a galera falando muito disso. Mas, cara, eu tenho um vídeo no meu canal de realidade aumentada de 2009. 2009. 2009. Beacon, né? Beacon, negócio de... Eu lembro. Pois é, Beacon. Aí hoje o pessoal que fala AirTag, não sei lá o que, é a tecnologia mesmo, né? Low Energy e tal, Bluetooth. Cara, eu tenho um vídeo disso em 2010. Sabe? Café com Java, o nome do meu canal no YouTube, que tem uns videozinhos lá sobre isso. Por que eu entrei nesse assunto? Cara, o que você prefere? Produzir, assim, dar uma aula ao vivo, sabe, online e tal, ou gravar um conteúdo, assim, desse online? Porque pra mim, cara, gravado é bem melhor, você tem as coisas muito mais sob controle. Mas pra ti, cara, como é que você prefere? Porque às vezes você prefere interação, sabe? O que é a melhor experiência pra ti? Pô, pra eu aprender, sem dúvida alguma, gravado, assim, uma das coisas que me angustiava muito era o ritmo, né? Às vezes o ritmo não batia com o professor e aí você fica, pô, beleza, já entendi, pode ir, ou não. Ou o cara tá lá acelerando e você quer, não, peraí, calma, quero perguntar mais. E às vezes no coletivo você fica até inibido de tirar dúvida, né? Então eu prefiro muito mais gravado. Mas pra dar aula, eu acho que depende um pouco do conteúdo, mas em geral eu gosto mais da interação com os alunos do que de gravar conteúdo, tá? Embora quando você grava conteúdo, você consegue fazer a melhor versão da sua aula, né? Então você errou, você grava de novo, edita e tal. Então a aula gravada pronta, pô, eu acho que fica bem melhor que ao vivo. Mas eu acho ao vivo mais divertido mesmo, pra o professor, né? Interagir com os alunos. E vocês aí na Cubus, cara, estão pensando em expandir agora, tipo, ter mais materiais de programação? Vocês querem se focar em alguma tecnologia ou algo específico? Como é que tá o pensamento do Cubus daqui pra frente? Cara, a gente vai expandir. A gente já tem conteúdos muito bons para quem quer começar na área, né? Então, nosso curso de desenvolvimento de software, por exemplo, é focado para quem não sabe programar. Então, começa bem do zerão mesmo. E aí, por essa metodologia, mesmo quem já sabe um pouco não fica entediado, porque consegue ver as aulas mais rápido e partir para a prática, os exercícios extras e tudo mais. Idem para a área de produto, Product Management e também de Design. São todos cursos para quem quer começar na área, então vai do 0 para o 1. E a gente tem tido resultados muito bons, assim. A gente tem quase 90% dos estudantes conseguindo concluir um curso, né, especialmente para cursos online, isso é uma taxa bem alta, e 90% dos alunos que passam pelo nosso processo seletivo conseguem emprego em menos de 3 meses depois que o curso conclui. Então, caraca, quanto tempo é o curso? Desculpa de interromper. São 9 meses, mas com aulas todos os dias, 6 horas por dia. Então, assim, eu acho até bacana falar isso, porque às vezes a gente faz entrevista, né, pra galera entrar, e às vezes a galera acha que é fácil só porque o resultado é bom. Aí, não é fácil não, tá? São 9 meses, mas ela todos os dias, 6 horas por dia, a galera estuda depois. Então, é puxado pra caramba, mas dá resultado, né? A galera realmente que estuda, como o mercado também precisa bastante, consegue emprego relativamente rápido. Isso já no Brasil inteiro, Juninho? Já no Brasil inteiro. É online, então a gente tem gente do Brasil todo. E a galera assim que arruma emprego, pra entender, são mais empresas aí da Bahia, da região norte, ou é pelo Brasil inteiro também que já contrata o pessoal da Cubus? Brasil inteiro também. Não tem muito, principalmente vagas online, né? Tem muita vaga hoje em dia online, depois da pandemia principalmente, então tem do Brasil todo. Cara, que legal, cara. Bem bacana. E agora, já que aproveitaram esse negócio de tempo, que a gente começou a falar, de contratação, deixa eu entrar no assunto polêmico aqui, que de vez em quando volta. Dá pra ser sênior em 6 meses? Não. Pra mim não tem polêmica nenhuma nisso. Nenhuma polêmica. Não dá. Assim, as empresas gostariam muito. Tem gente que vira sênior em, sei lá, um ano e pouco. Já vi acontecer, tá? Teve gente que entrou na Cubus como estágio, e aí era estagiário mesmo, aí foi aprendendo, passou um ano lá como júnior, e depois conseguiu um emprego como sênior. Se a pessoa era sênior, não, mas foi contratada como? Assim, não sei dizer o impacto para a pessoa depois, que você cria uma expectativa que necessariamente você não vai atender, mas não existe sênior em 6 meses. Eu gosto de perguntar isso, cara, porque eu acho polêmico, porque às vezes quando a gente vê em alguns lugares, assim, algumas falando, não, faz o curso aqui, vire um sênior em 6 meses, 9 meses e tal. Eu não concordo muito com isso. Não, de fato é uma polêmica. Eu falei que não é polêmico pra mim, né? Tipo, eu não tenho dúvida de que não é possível, né? Senioridade exige tempo, sabe? Eu acho que dá pra acelerar se você estudar as coisas certas, no caminho certo, e cursos podem ajudar nisso, sem forma alguma. Esses cursos que estão comunicando isso, eu não duvido que eles tenham dado formação e que as pessoas, após a formação, tenham conseguido virar sênior. Mas assim, pra mim a pergunta é o que o mercado tá considerando sênior? Porque depois que começou esse sênior miojo, né? Que tem gente aqui na empresa que chama assim, agora tem sênior miojo, bota no micro-ondas ali,
ali, ó, já sai sênior. Depois que começou essa festa de muita promoção muito rápido, a gente tá vivendo o problema contrário agora. Muitas vezes você busca um sênior, contrata um sênior e depois você descobre que não é sênior. Então, isso é um problema, assim. Eu falo isso pros meus estudantes, né, pra quem me pede opinião, que é melhor você ir devagar e sempre, sabe? Beleza, vai com calma, porque se você pega uma vaga também muito acima, eu sei que tem o lado financeiro também, né? Mas você gera uma expectativa muito alta que pode ser bem frustrante pra você, tanto em carga de trabalho quanto emocionalmente, né? Então é melhor você estar com as expectativas aliadas com quem te contrata do que você tentar dar saltos, sabe? Não tem atalho, não. Eu costumo falar pro pessoal, eu tenho uma visão um pouco forte nessa questão de hoje em dia, que quanto mais você tem controle da sua vida, melhor vão ser os seus resultados. Então, não terceirize. Eu sou meio hardcore, no estilo Fábio Akita, sabe? Então, eu concordo muito assim, cara, não terceirize suas decisões. Por que eu falo isso? Eu acho que na questão da senioridade, isso tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com o que a gente tá vivendo e terceirizar suas decisões. Eu acho que se você, por exemplo, eu não vejo problema de o cara pular de emprego em emprego durante um determinado tempo e ele ser acelerado pelo mercado. Eu não vejo problema nesse sentido. Mas, para mim, ele tem que ter essa visão que ele pode fazer sim isso durante um determinado momento, ele pode sim fazer isso para dar uma acelerada, para ele ganhar mais, até porque todo mundo sabe que cada um tem seus boletos para pagar e sabe do que precisa. Mas, em um determinado ponto, ele tem que começar a ficar preocupado em escrever uma história, em parar em algum lugar um determinado tempo. Porque, assim, se você pula só de empresa em empresa a cada 6 meses, tem um certo nível de conhecimento e uma construção de relação que você não faz. Então, beleza, você acelera a tua senioridade, digamos assim. Não é nem senioridade, você não acelera a sua senioridade, isso é impossível. Mas você acelera o quanto você consegue ganhar mais, o quanto o mercado te reconhece para você ganhar mais, mas você não constrói relações ou você não entrega projetos no sentido que realmente vão te ajudar a ser sênior. Porque a seniorização também tem, eu acho que não é só no nosso mercado, ele tem muito a ver com, cara, as experiências que você passa, né? Nem tudo a Cubus pode ensinar, nem tudo nenhum colégio pode ensinar. Tem coisas que você tem que passar por projetos reais, com prazos reais, com pessoas que estão dedicadas reais para você adquirir isso. Então, para mim, é uma faca de 2 gumes. Você pode fazer isso? Você pode. Você pode fazer isso de acelerar. Mas tenha a certeza que em algum momento você vai ser cobrado para você realmente ter uma história para você desenvolver, para você ter uma experiência. Principalmente se você tem uma visão que você quer ir para um tech leader, se você quer evoluir em um momento para ser um arquiteto, alguma coisa nesse sentido, você precisa dessa experiência. E por último, eu acho que assim, né, por causa da necessidade do mercado, as pessoas no nosso ramo ficaram um pouco aversas a testes, fazer testes, esse tipo de coisa. Eu sei que tem empresa que exagera, né? Eu já fiz processo seletivo da Amazon já fui aprovado, é um processo seletivo de 3 meses, já é gigante para trabalhar inclusive na Alemanha, eu sei que é difícil, mas deixa eu falar, tem um lado que é difícil, mas, cara, um processo seletivo bem feito, né, com avaliação bem feita, o pessoal já, cara, é o melhor feedback que você pode ter. Exato. Pra saber os pontos que você pode melhorar e tal. Eu acho que é uma faca de 2 gumes. Você pode ser acelerado pra essa questão da senioridade, mas não fuja desses detalhes pra você não ver que a tua carreira lá na frente ficou impactada, né? Perfeito. Você deu um exemplo interessante que é a Amazon, que um amigo meu acabou de ser aprovado também no processo lá e tava justamente reclamando, o processo é longo, complicado e tal, mas isso para mim também é um indicador de algo que eu buscaria na empresa, que é se eles têm uma boa capacidade de avaliação, porque isso é importante para o crescimento. As empresas que conseguem medir bem a performance do profissional tendem a ser justas com relação à remuneração. E isso eu acho que é algo que o desenvolvedor júnior deve buscar no começo de carreira, né? Primeiro emprego você pega o que você conseguir. Aí isso, para mim, é a melhor coisa para você aprender é você começar a trabalhar. Beleza, começou a trabalhar, foi uma empresa bacana, ótimo. Se não, eu acho que cabe ao profissional buscar uma empresa que tenha, primeiro, feedbacks constantes para ele saber onde melhorar, e segundo, a avaliação de desempenho, para que ele consiga saber se realmente ele está evoluindo ou não, ou que precisa evoluir. Se ele acha uma empresa que realmente ele aprende bastante e cresce, eu acho que pro júnior, especialmente, isso é o principal, tá? Então, eu concordo com você. Acho que a pessoa até pode mudar um pouco no começo, buscando um lugar que agrade, mas tem que parar em algum lugar. Hoje em dia, isso acabou virando um critério, de certa forma, não é exatamente um critério, mas é algo que a gente olha aqui, por exemplo. Se a pessoa tá há 3 anos, ficando 3 meses em cada lugar, eu falo, o que eu tenho de diferente de todas as outras empresas que vai fazer a pessoa ficar mais de 3 meses aqui, sabe? E ninguém quer contratar alguém por 3 meses, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que a galera tem que ficar de olho também pra não... que é algo que você não desfaz depois no currículo, né? Então, é complicado. Bom senso, né, cara? Eu acho que assim, na entrevista, eu não sei o quanto a Cubus entra nisso, né, na hora de conversar com as pessoas, mas eu acho que é sempre
bom a gente estar reforçando isso. A entrevista não é só um processo para a empresa te conhecer, né? É um processo para você conhecer a empresa também, né? Saber o que momento que ela tá, sabe? Que tipo, não é questão de saber os benefícios que a empresa dá, qual que é o salário. Não, cara. Tem processo de avaliação, qual a oportunidade de crescimento, qual que é o momento da empresa, sabe? Até por essa questão de que a gente está tendo agora dos layoffs da startup, eu acho que não tem nenhum problema uma empresa ser alavancada, é um modelo de crescimento, tem de a gente prestar dinheiro, fazer rodadas de fundo e tal, não sei o quê. Tudo isso é muito normal, mas quanto mais o desenvolvedor, a pessoa souber quanto a empresa está independente, quanto tiver de informação, saber que momento que ela está de crescimento, que momento é o projeto, que momento é o produto dessas informações, quem que é o time que ela vai participar, faz cada vez mais sentido para a carreira dela, para ela tomar a decisão mais certa. Então, a entrevista é dos dois lados, não é de um lado só. Perfeito, exatamente. 100% de acordo aí. E agora, nesse ano de 2023, eu acho que o nosso ramo de TI, como já tem essa previsão, vai crescer muito. Só que, cara, eu não sei, eu acho que as empresas também, nesse momento, vão começar a ter essa percepção cada vez maior. Talvez seja um sentimento que eu esteja doido, e quero ouvir de ti, que deve ter contato com bastante empresas, que desenvolvedor não é um cara de uma tecnologia, né? Desenvolvedor é um cara que sabe resolver problema. Então, assim, pouco importa se é Java, se é Node, o que é, o importante é que ele tem que saber. Para resolver esse problema, eu vou precisar de um if, vou precisar de um true e vou precisar dessa mecânica debaixo do capô. Como é que tá a tua percepção disso hoje? As empresas realmente estão indo para esse lado? Ou realmente não? A busca é muito focada em uma tecnologia? Concordo com você. Acho que elas buscam, em geral, né? Elas buscam programadores que sabem resolver problemas, né? Então, aí, lógica de programação simples. Claro que, se você acha dois bons programadores, um que já esteja mais habituado com sua stack, acaba tendo preferência. Mas eu vejo muita flexibilização nesse sentido, porque a gente aqui na Cubus também já contratou e as outras empresas também. Você sabe que você pega um cara que é bom realmente em resolver problema, em lógica, e tem facilidade de aprender outras coisas, sabe que, beleza, 2 meses ali, ele vai estudar a linguagem, vai aprender e tá resolvido. Então eu vejo bastante dessa tendência e acho que é uma dica boa pra galera que tá no começo, né? Eu vejo muita gente achando que o caminho é saber várias linguagens, estudar tudo. Cara, não. É uma dica também que eu dou pros meus alunos. É melhor você focar mais em resolver problema, em lógica, né? No começo, fica muito bom em uma coisa, depois, beleza, quiser conhecer outras linguagens, você conhece, mas se o foco é melhorar, né, ser um desenvolvedor melhor, é melhor realmente focar em lógica de programação e resolução de problemas. E também, algo que eu ouço bastante dos contratantes, que é algo que eu sei que os devs não gostam, mas e aí eu como contratante também já senti falta, é o dev ir além só do código, sabe? Tem muito dev que quer receber a tarefa, pra fazer isso, né, bem detalhadinho e fazer só o código e acabou. E o que o pessoal busca é exatamente o oposto, é entender o contexto do que você tá fazendo. Então beleza, esse código que você tá fazendo vai resolver o problema de quem? Pra quê? De que forma? Porque às vezes você mesmo consegue dar sugestões e até fazer a tarefa de uma forma melhor, porque você entende o objetivo daquilo. Então entender pra que seu código vai ser usado é fundamental também. Isso é algo que, de novo, é difícil ser ensinado, né? Você não aprende muito em escola e é um pouco na vida real mesmo ter essa preocupação. Ô Juninho, e você veio de uma área, digamos assim, paralela à área de TI, né? Muito focado, você falou em robótica, né? E eletrônica. Na tua perspectiva, esse tipo de conhecimento diversificado te ajudou, te impulsionou em algum momento? Sim, isso é engraçado. É algo que contei poucas vezes. E demorei uns anos para perceber. Em robótica, o que a gente faz em desenvolvimento de software aqui parece o paraíso. Por quê? Em robótica, quando o resultado não está funcionando, né, o robô não está fazendo o que eu quero, eu não tenho certeza se o meu código está errado. Esse é um problemaço da robótica. Pode ser porque o meu sensor está tendo interferência de outra onda eletromagnética, pode ser porque a iluminação mudou, a calibração. Então, uma dificuldade é saber se o código está errado antes de procurar o erro no código. Então, o que acontece? Isso era uma das coisas mais difíceis de robótica para mim. Então, o que acontecia? Eu criei o hábito de fazer muito pouco código antes de testar. Então, eu calibrei ali tudo agora, beleza. Fiz mais 2, 3 linhas de código, testo de novo, tá funcionando? Beleza. 2, 3 linhas de teste de novo, testo o tempo todo. Então, assim, eu sempre fui um dev que meus códigos sempre tiveram muito menos erro do que a média. E também, em geral, levava mais tempo de fazer as coisas também, né? Passava muito tempo descrevendo as tarefas todas, pensando muito tempo no que ia codar e depois codava meio que de uma vez, assim, mas nessa etapa, coda, testa, por aí vai. Que é a ideia de, né, muita gente que pratica o TDD, né, que é a ideia que você faz o teste primeiro, depois coda. A ideia geral, né, que eu não sei se todo mundo que diz que faz realmente faz, porque eu acho um saco, que é usar baby steps, né, que é você fazer um teste
testezinho bobo, aí quebrou o teste, você faz o código, conserta aquele teste e faz o próximo teste. Por aí vai, que é uma coisa bem lenta, mas realmente funciona, né? Na robótica eu fazia isso, mas sem ser teste automatizado, teste manual mesmo, botar o robô pra andar. Então isso eu acho que foi bem bom depois, porque eu gosto até hoje de fazer assim, é uma dica que eu dou, tanto pra desenvolvedor júnior que eu mentorei, quanto estudantes, né? Véi, não faz um monte de código e depois vai de uma vez rodar não, porque depois, beleza, fez 10 quilos de código, aí rodou, deu errado. Tá onde? Tem 10 quilos de código pra procurar seu erro, né? Quando você vai passo a passo, é menos lugar pra você ver onde tá o erro, então facilita a vida. Eu tenho essa percepção que ajudou, principalmente na parte de debugar, porque assim, eu percebo que muita gente hoje não sabe muito bem usar o debug, não quer aprender a usar muito debug, e cara, como ajuda, né? Nossa, debugger é vida, eu não sei como é que vive sem debugger. Isso é em tudo, né? No browser, não é uma ferramenta só de debug, né? No browser, né? É na ferramenta que você coda, cara, é pra monitorar porta serial, se você trabalha com porta serial, cara, debugger é tudo. E hoje, assim, na Cubus, cara, bem lembrado a gente colocar isso, além dos cursos de programação, tem alguma coisa mais focada para essas técnicas específicas? Não tanto ensinar a codar, mas técnicas como debugar, testes. Boa, ainda não. Você tocou num ponto interessante. Para 2023, a gente pretende lançar algumas capacitações bem menores, mais simples, mas mais focadas em pontos específicos, né? Hoje a gente tem isso, mas dentro do nosso curso. Por exemplo, a gente fala de testes automatizados dentro do curso de desenvolvimento de software, claro, até um certo nível, né? Não aprofunda tanto em testes, porque também não precisa pro cara, ou a proposta do curso é o suficiente para a pessoa conseguir um emprego, né? Então o cara precisa saber ali fazer testes, mas ainda não precisa ser um mago dos testes. Então a gente fala um pouco, fala bastante de Git também. E Git é um negócio interessante, cara. Da Git add, Git commit, Git push, todo mundo sabe. Mas chega um momento um pouquinho depois do Júnior que você precisa saber de algumas ferramentas a mais, saber usar um Git Flow, que a galera tende a se atrapalhar, né? É o que a gente tem ouvido bastante no mercado. Então a gente tenta também agora trazer uma capacitação mais profunda em Git, um pouquinho mais profunda também em Docker. Então algumas coisas assim acessórias a gente pretende trazer em 2023. Legal, aqui a gente viu a necessidade, né? Todo mundo que passa, a gente tem um programa de formação interno aqui nosso, todo mundo que passa, ele aprende 3 coisas básicas, tanto que da nossa carga horária que a gente faz para treinar, o pessoal que a gente contrata aqui para trabalhar como trainee, são 340 horas, quase 40% dessa carga horária técnicas básicas e Git Flow e tal, 10 mais WASP para sobre segurança, coisas de segurança de testes, e, cara, Linux e Shell. Linux e Shell a gente vai trazer também, estamos alinhados então. Porque a galera chega sabendo mudar diretório, criar uma pasta, acabou, né? Às vezes precisa um pouquinho mais. Cara, eu acho que hoje facilitou bastante, mas a necessidade de tu configurar, entender um pouco como é que funciona a máquina por debaixo dos panos, cara, é essencial. Dessas trilhas que vocês estão agora, né, investindo aí na Cubus para fazer esse essencial, e eu acho que deve ter gente pedindo de tudo quanto é tipo de coisa diferente, deve vir, chega muitos pedidos aí para vocês. Mas deixa eu ver se eu tenho uma percepção também alinhada com vocês para quem tá começando. Assim, o pessoal tá olhando para Cubus, chega muito mensagem tipo assim, nunca trabalhei na área, é difícil transicionar, consigo fazer o curso de vocês sem nunca ter programado. Chega esse tipo de dúvida para vocês? Chega bastante. E aí a resposta é sempre sim, né? A proposta do curso foi justamente essa, pegar quem não sabe programar e tirar do zero. Por que eu tô conduzindo a pergunta dessa maneira, Juninho? Porque uma das coisas que eu vejo, que a gente fala bastante aqui pro pessoal que tá começando na carreira, e ainda tem muita dúvida, assim, essas dúvidas que são básicas, sabe? Sobre desde o curso, por onde eu começo, assim e tal. E eu tenho uma percepção que, cara, a gente acha que é fácil, né? A gente acha que é simples, a gente acha que tecnologia é algo que é super tranquilo, mas, cara, não é, né? Não é. Eu penso assim, sempre faço comigo um paralelo. Cara, você tá ensinando uma pessoa a falar de um jeito diferente. Você tá precisando ensinar a pessoa a falar com uma máquina, sabe? E que tudo tem que ter contexto, tem que ser certinho pra aquela semântica fazer sentido. Então, assim, pra quem tá começando, Juninho, na tua visão, qual que é o melhor conselho pra essa pessoa realmente começar a dar esses primeiros passos, sentir que tá tendo uma evolução? Porque eu acho que isso é difícil pra quem tá começando. E muito é por isso que rola tanta insegurança. Sim, com certeza. Eu costumo dizer que aprendi com um amigo meu. Pra começar, comece. Então, assim, o único jeito de saber se você realmente vai gostar da área, se é pra você, é tentar. E tentar não é difícil. Difícil é, beleza, concluir, concordo com você. É um curso árduo, né? Você vai ter que estudar bastante, praticar bastante, como eu acho que pra qualquer coisa. Mas uma coisa que eu acho bacana de programação, e aí eu gosto de diferenciar, é que ela não tem tanto pré-requisito. Então, tem muita gente que acha que programação não é pra ela, que não dá pra
mim, que é uma coisa que precisa de muita matemática, não sei o quê, e que não é verdade. O que hoje eu vejo que precisa, pelo menos para começar o nosso curso na Cubus Academy, né? A pessoa precisa de, ali, um nível de ensino médio completo, porque existe uma parte de matemática básica de porcentagem, regra de 3 e lógica, principalmente, que em geral você vê no ensino médio. E em segundo, gostar de lógica. Esse pra mim é o ponto principal, o gostar. Porque lógica tem gente que consegue desenvolver e beleza, possa ser que consiga, mas eu acho que a pessoa não vai ser feliz trabalhando com programação, porque em qualquer área da programação você usa lógica. É raciocínio lógico o tempo todo. Então se você não gosta, você vai passar a vida toda não gostando de programação. E aí, eu acho que não vale a pena pra essa pessoa tentar a área. Mas se você gosta de lógica, e aí, lógica pode ser revestir a coquetel, sabe? De fazer essa lógica mesmo. Se você gosta disso, você vai gostar de programação. E aí, beleza, não vai ser fácil o caminho, mas eu diria que a pessoa consegue. Tem pessoas que passaram para a Cubus Academy que tinham só nível médio completo, às vezes nem o médio completo todo, né? Mas beleza, aí é exceção. A regra é ensino médio completo, gostar de lógica, a pessoa tende a ir longe. E aí, por onde começar? Eu indico geralmente um curso que a gente tem gratuito no YouTube de lógica de programação com JavaScript, porque ele mostra justamente isso, o basicão ali da ideia, como é que funciona, né? O que é computação, ele explica o que a gente faz enquanto programador, né? E o segundo que é o como. Então a gente vai falar de if, else, for, while, que parece bobo, mas isso é o básico da vida, né? Em tese, você faz qualquer coisa com programação só com essas ferramentas, né? Tudo que vem depois é para facilitar, mas o que você precisa mesmo é isso aí. Então, se a pessoa gosta dessa primeira experiência com esse mini curso e com os desafios que a gente propõe lá, pode seguir estudando que vai gostar da carreira. E aí, claro, eu indico o nosso, né? Obviamente, mas tem vários outros cursos gratuitos na internet mesmo, que você consegue sentir se você gosta de programação. E eu acho que sempre começar por lógica é o melhor, que você já sente se você vai gostar do que vem pela frente ou não. E no YouTube, só procurar Cubus Academy já acha de cara, gente. Já acha de cara. Cubus Academy, tem lá o nosso canal, tem bastante conteúdo, e aí tem um curso gratuito de JavaScript. Legal. Cara, nesses anos você deve ter ouvido e participado e escutado muitas histórias de ex-alunos e tal. Quer compartilhar alguma delas assim que você lembra, que você fala, pô, essa história aqui é legal? Rapaz, tem várias mesmo, velho. Tem muitas legais. Tem uma relativamente recente, né? Uma mulher de, se eu não me engano, ela tinha 49 anos. Na época, ela contou a história dela. Isso foi entrevista pro processo seletivo para uma turma de Flutter que a gente tava fazendo em parceria com o Nubank, né? O Nubank contratou a gente para fazer esse programa de formação voltado para a diversidade, né? Então eles estavam abrindo uma sede em Salvador e queriam uma turma com pelo menos 80% de pessoas negras, no mínimo 50% de mulheres, né? E essa era uma mulher preta de Salvador, então atingia aí 2 critérios, estava sendo entrevistada e eu participei dessa entrevista, né? E a história dela é muito bacana, porque ela retrata muito do que a gente ouve de várias outras meninas, de não ser encorajada a entrar na área. Esse é o grande motivo da gente ter ainda tão poucas mulheres na programação. Ela trabalhou em uma empresa, não lembro exatamente o que era a empresa, tá? Mas eu não lembro cada palavra da entrevista, mas resumidamente era como se fosse o auxiliar de alguém que programava. Então ela ficava ali, interagia um pouco com a lógica e gostava daquilo, mas não era exatamente o trabalho dela, ela auxiliava. E aí com isso, nessa época, ela pediu pro pai dela, se eu não me engano, pra estudar alguma coisa assim na área, e o pai dela meio que desencorajou, não, isso não é pra você e tal, não sei o que. Enfim, a vida seguiu e ela trabalhou quase a vida toda como auxiliar de logística, coisas nada a ver com programação, né? Mas em empresa tinha alguma interação com tecnologia. E aí na entrevista o pai dela era recém-falecido e ela tava falando, tô aqui agora, já, né, tô com a vida mais ou menos estável e agora eu quero estudar tecnologia. E ela tava no ensino superior, né, na faculdade mesmo, cursando, mas ainda bem no início, mas assim, fez o desafio da gente super bem, assim, código limpo, bonitinho, explicou cada detalhe do código como funcionava e tal. Eu falei, rapaz, moça leva jeito mesmo, não deu outro. Aprovamos, ela fez o curso, foi super bem no curso, então, perguntas que a gente ouve muito, né? Pô, eu já tenho 40 e tantos anos, posso entrar na área de tecnologia? Pode, né? Você tem que estar disposto a aprender coisas novas e entrar numa área que muda muita coisa todo dia. Se você tiver essa disposição, pode. A gente tem casos de pessoas que entraram e estão dando super certo. Então essa história que eu gosto bastante, por exemplo. Bacana, bacana. E sabe, assim, curiosidade mesmo, sabe se ela tá trabalhando ainda no Nubank? Não no Nubank, mas se eu não me engano ela tá trabalhando. Essa é uma turma que da última vez que eu chequei, metade da turma já tava empregada. E ela acabou, não tem nem 3 meses ainda. Então, cara, que legal, show de bola. Legal. E tem muita gente, assim, que fora da sua faixa etária de 20, 30 anos, que tá começando a procurar os cursos da Cubus, com esse número vem crescendo? Vem crescendo aqui, pelo menos, né? A gente tem cerca de 10% das pessoas com 40 a mais, né? Então é só uma minoria, mas é um número que vem crescendo. E tu sente que ainda tem muito preconceito nessas questões de, como você falou, das meninas, para começar assim na área? Porque eu acho que isso é uma coisa, pelo menos na percepção que eu tenho, que ainda
ainda está muito enraizada na cabeça das pessoas, mas não é algo que as empresas têm, né? Tanto que as empresas, como você falou do caso do próprio Nubank, estão fazendo programas para incentivar as pessoas, né? Essas minorias para entrar, né? Como é que é a tua percepção? Isso ainda está muito enraizado na cabeça das pessoas? Isso é só, como você falou no caso, né, das mulheres, ou você vê outras que têm essa percepção que não se encaixam, mas a realidade hoje em dia já é que se encaixariam muito bem na área de tecnologia? Olha, tá enraizado, por exemplo, é difícil, muito mais difícil pra mulher chegar até o fim. Por quê? Isso a gente passou, inclusive, na Cubus Academy, tá? Nas primeiras entrevistas, primeiras turmas que a gente fazia, a gente queria, né, porque é uma meta do grupo Cubus ter mais mulheres na tecnologia, e a gente falou, beleza, vamos fazer aqui algumas propagandinhas, algumas campanhas específicas pra mulheres. A gente falava, vamos lá, mulherada, se inscreve e tal, e batia ali 16, 18% de mulheres inscritas no processo seletivo. A gente, caramba, por que a galera não se inscreve? Tá bom, não sabíamos por quê, mas não acontecia. E aí, a gente fez um programa com o iFood, algum tempo depois, e o iFood colocou, eu quero no mínimo 50% de mulheres na turma. E aí a gente divulgou essa informação. Essa turma terá no mínimo 50% de mulheres. E de repente a gente teve 50% de inscrição de mulheres. Então o que as mulheres precisavam saber para se inscrever na turma era ter a garantia de que na turma iam ter 50% de mulheres. O que a gente precisava era ter feito, né, digamos, esses critérios aí pra turma. E aí, nas entrevistas com as mulheres, que eu entendi mais por quê. Assim, era quase que constante o feedback de, pô, eu cheguei até a entrar na faculdade de ciência da computação e tal, eu era uma das 3 mulheres, sei lá, e sempre vinha um tiozão chegar pra mim e dizer assim, pera aí, eu te ajudo aqui, e elas pensavam, pô, por que você tá me oferecendo ajuda? Por isso que eu digo que é enraizado. Provavelmente a pessoa que ofereceu ajuda achava que tava fazendo uma boa ação, né? Mas ela ouvia isso o tempo todo de todo mundo. Então, assim, ela se sentia meio que a café com leite da turma, meio sem razão. Ela falou, pô, eu tô entendendo tudo. Eu, inclusive, às vezes, codava muito melhor que as pessoas que me ofereciam ajuda, mas a galera ficava meio me tratando como se eu fosse alguém que não tinha capacidade de aprender aquilo, sacou? E isso acaba enchendo o saco, e aí a galera sai. É muita gente dando a entender o tempo todo de que aquela área não era pra elas, sabe? Isso ainda acontece em muitas empresas. Por mais que tenham empresas que têm vagas afirmativas e que querem crescer a quantidade de mulheres, tem muitas também que você, mesmo assim, você vai entrar e você pode ser a única mulher do squad. Isso é desconfortável, entendeu? Então é mais difícil pra elas conseguirem, né, ir até o fim e entrar no mercado. Então, acho que em contrapartida, eu acho que o caminho é esse mesmo. É terem vagas afirmativas, serem mais empresas que se importem com isso, pra que aí sim a gente tenha squads com mais mulheres. A gente aqui na Cubus Academy mesmo, a gente tem agora mais metas de ter mais mulheres e estamos começando a conseguir mudar isso, né? Pelo menos na equipe técnica. Na equipe de professores ainda dá pra melhorar bastante, sendo sincero. Mas na equipe técnica já estamos com os números melhorzinhos. E eu acho bacana ver mais empresas fazendo isso. Acho que o caminho pra resolver é esse mesmo. Então, pelo menos a perspectiva para futuro eu acho positiva. É um trabalho de formiguinha. Juninho, e beleza, a galera tá concluindo aí o curso na Cubus, tá chegando perto de um final. Tem alguma iniciativa que a Cubus tem para ajudar essa galera a alcançar o primeiro emprego? Tem sim. Além das parcerias que a gente já faz com empresas, né? Como a gente tem, enfim, estudante formando o tempo todo, a gente já tem contato com empresas e já alinha vagas para indicar a galera para essas empresas. São aí dezenas mesmo de grandes empresas, isso funciona super bem. Mas além disso, a gente tem a residência de software, que é uma das iniciativas que eu acho mais bacana para vencer essa barreira do primeiro emprego, né? Então é como se fosse uma residência de medicina, na qual o desenvolvedor ou desenvolvedora, ela trabalha como se fosse um emprego de verdade. Então tem daily para fazer, planejamento de sprint, entrega e cliente de verdade. A diferença é que esse cliente, ele tá alinhado com o propósito da residência, que é a formação das pessoas. Então ele sabe que ele não tá contratando uma desenvolvedora de software profissional, né? Ele sabe que são pessoas que estão em processo de profissionalização. Para o cliente é como se fosse a contratação de uma empresa júnior e a gente fica com a parte de gestão do projeto e disponibilizar tech leaders para fazer o acompanhamento técnico dos estudantes. E aí tem funcionado super bem. A galera que entra, menos de 3 meses, consegue emprego, entra no mercado, muitas vezes pelo próprio contratante que contratou o projeto. Então, pro cara também fica legal, né? Ele contrata a empresa, sai com o projeto e ainda com as pessoas que fizeram o projeto. Legal. Isso já roda há muito tempo? Roda desde o fim de 2020. Então, vai fazer 2 anos. Começou a pandemia, vocês começaram a rodar? Um pouquinho depois, mais precisamente. Que legal, cara. Foi uma iniciativa bacana até pra ajudar a galera, porque eu acho que com essa questão da pandemia, pra quem tá começando, eu não enxergo que melhorou, né? Não facilitou, né? Porque eu acho que o presencial, principalmente pra quem tá começando, ainda faz falta, né? Sim, também acho. Isso foi uma iniciativa que surgiu também muito com a experiência da Cubus Tecnologia, né? Que é a desenvolvedora, enfim, de 10 anos e tal. E no começo as pessoas que
interagiam direto com o cliente, elas aprenderam bastante muito rápido. Então essa experiência tete a tete com o cliente, de dia a dia, faz a pessoa ter uma rampagem mais rápida no começo, né? Acho que nada supera a experiência da vida real, né? Cara, assim, não é que a gente não possa trabalhar home office. Eu concordo pra caramba que melhor coisa é você não precisar pegar 4 horas de ônibus por dia. Melhor coisa é você poder trabalhar na tua casa, poder, sei lá, se dedicar mais tempo pra você estudar, ou sei lá, pra coçar a barriga do teu gato, que seja, qualquer coisa que você não precisa fazer, ou tirar uma certificação, enfim. Sou super a favor disso. Mas isso não é uma situação que a gente pode levar sempre como via de regra. Tem as exceções. Então, por exemplo, pra quem tá começando na carreira, eu acho que faz falta sim o presencial. Faz falta você tomar um cafezinho com um cara no balcão da empresa. Faz falta você sair pra almoçar pra galera, pra você conseguir se enturmar mais falta, né? Mesma coisa que eu acho que pra times que estão trabalhando com inovação faz falta. Então, não é uma realidade que só melhorou porque tá todo mundo em casa. Não, eu acho que tem muitas coisas que a gente perdeu aí, né? Principalmente pra quem tá começando na carreira. Sim, tem momentos de construção também, né? De brainstorm, de pensar em solução pra um problema grande, todo mundo junto. Acho que o presencial aí é mais bacana mesmo. Mas que bom que pelo menos estão surgindo tecnologias pra tentar, pelo menos, melhorar um pouco essa parte do online, né? Mas o presencial ainda supera também pra mim, pra esses casos. Sim, cara, até pra interação mesmo, né? A gente mesmo como empresa tem mais de 1.700 funcionários aqui hoje, né? Uau! E aí tem gente no Brasil inteiro, cara, que às vezes dá vontade de chamar todo mundo pra uma festa e, pô, vamos celebrar, vamos comemorar aqui e tal, e aí isso se torna um pouco inviável. Então, assim, nesses pontos eu sinto falta, né? Eu sinto falta de compartilhar com o pessoal, assim, por mais que você faça um evento online, sei lá, chame uma banda, alguma coisa, não é a mesma coisa. Mas, enfim, é só o velho aqui choramingando. Mas compartilho dessa falta aí de um pouco de presencial, né? Juninho, eu acho que agradecer a tu, cara, pela sua presença, por falar um pouco desse trabalho da Cubus, cara. Eu gosto muito de desmistificar esse começo pessoal. Eu acho que é uma mensagem que ela pode ser repetida, cara, mas ela precisa ser repetida, porque as pessoas têm muito medo, as pessoas que estão lá de fora não entendem o nosso mundo. Para quem tá aqui dentro pode parecer que tudo é muito fácil, mas eu acho que é porque a gente faz isso todo santo dia e quem tá lá fora quer muito vir, mas não entende nisso. Então, cara, agradecer aí o teu tempo, agradecer por você ter batido esse papo aqui com a gente e te dar esse espaço aí pra você abrir a letra e falar do que você quiser aí, se quiser fazer algum convite, agradecer, a palavra é sua, meu amigo. Valeu, Joel, brigadão. Obrigado vocês aí pelo convite, foi bem bacana bater esse papo com vocês. Sempre agradeço assim, esse espaço pra gente falar sobre tecnologia e educação. Pode me convidar todas as vezes, tá? Sempre estarei aí. Mas boa, queria convidar a galera a conhecer mais da Cubus Academy, né? Então, no Instagram, @cubus.academy. Eu tenho um Instagram também pessoal, em que eu falo um pouco sobre educação, tecnologia e empreendedorismo, que é @omessiasdev. E é isso. Maravilha, maravilha. E pra você que ficou com a gente até esse exato momento, mais uma vez, muito obrigado. Tá chegando a Copa, eu não gosto muito de futebol, pessoal, mas é legal ver as pessoas felizes aí torcendo. Vai ser legal a gente passar por esse momento depois de 2 anos aí. Então, gente, deixo aqui meu muito obrigado e até semana que vem. Valeu! Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.